Meus amigos e minhas amigas, canal Meu Tricolor chegando na manhã dessa sexta-feira para poder a gente trocar uma ideia muito top, muito maneira sobre a nossa goleada de ontem à noite no Maracanã. Estive presente e graças a Deus, mais uma vitória para o nosso Flusão. Essa a terceira vitória no mês de abril. Vencemos o Once Caldas, vencemos o Red Bull Bragantino e ontem atropelamos o GV San José da Bolívia no Maracanã. Tô chegando para poder a gente bater um papo, tá? Não vou chamar a vinheta, vou só trocar uma ideia com vocês. As coisas muito positivas, tá? Tenho muitas coisas importantes para poder te falar nesse vídeo e claro que eu quero muito contar com a tua participação, tá bom? Para quem tá chegando aqui pela primeira vez, eu quero desejar aí um ótimo dia, sejam todos muito bem-vindos. Esse aqui é o canal Meu Tricolor, muito prazer, eu sou o Fagner, para mim é sempre uma alegria estar com todos vocês, beleza? Só para te lembrar da tua força, que é muito importante, deixa o teu like, se inscreva no nosso canal, tá? Comenta também e também compartilha se você puder nos ajudar. Bom, ontem, como já imaginávamos, a gente tem um jogo de domingo já contra o Santos, Campeonato Brasileiro. Não é que a gente vai poupar para poder enfrentar o Santos, não é que a gente vai priorizar o Campeonato Brasileiro. É porque, na verdade, era como se o Renato Gaúcho entendesse que valeria a pena, nesse momento, dentro de casa, ir com um time reserva para poder rodar o elenco e dar oportunidades. Eu acho que o ponto principal ontem era o Renato Gaúcho ver os jogadores que ele tem disponível no elenco para poder ele contar com esses atletas em partidas mais importantes para frente. E cara, para mim, eu já vinha dizendo isso para vocês antes, decisão acertada. Ah, mas Fagner, e se o Fluminense perde dentro de casa, como aconteceu com o Cruzeiro na Sul-Americana, como aconteceu com o Flamengo na Copa Libertadores? Se perde, vai acontecer, futebol é isso. O futebol ele é imprescindível, entendeu? Não tem como você saber se você vai perder, se você vai empatar, se você vai ganhar de 1, se você vai ganhar de 5. E é por isso que a gente é apaixonado pelo futebol, pela imprevisibilidade dele, entendeu? Então, mas pra mim, eu já vinha dizendo pra você, tá? Tem até um amigo aqui do canal aqui, Jonatas, o Eduardo, todo mundo falando, Fagner, com o time reserva, o Fluminense tem capacidade de ganhar de goleada. E não deu outra, tá? Ontem, jogadores importantes do time titular nem relacionados foram. John Arias, Thiago Silva, nem relacionado foi. Nem relacionado foi. Então assim, a gente precisava ontem, era simplesmente ver aquilo que eu disse para vocês, né? Quem a gente pode destacar? E eu falei para vocês 3 nomes. Quem a gente pode destacar que vai ter que aproveitar essa oportunidade aí? E ontem, cara, vou falar pra vocês, o time foi excepcional, cara. Pra mim, de verdade, nota 10 pro time, tá? Aí a gente vai questionar. Mas, Fagner, convenhamos nós, o time adversário era muito limitado. Era basicamente pior que um time bom na várzea. Sem sombra de dúvida. Concordo em número, em gênero e grau com todos vocês. O time é muito fraco. O time não deu um chute a gol. E aí, aquilo que eu venho dizendo para vocês, já troquei uma ideia com vocês aqui anteriormente, a gente tem agora 6 pontos na tabela de classificação. Tô até inclusive colocando a tabela aí para vocês aí. 6 pontos na tabela de classificação e liderança isolada do grupo. E, gente, falo para vocês com todo respeito e com todo carinho, tá? Sempre com todo respeito. O nosso Fluminense tem, por obrigação, a gente pode dizer isso, pelo tamanho da nossa história, de vencer todos os jogos. O jogo mais difícil era talvez enfrentar o Once Caldas lá na Colômbia. E a gente venceu por 1-0, gol de Germancano. Agora a gente vai ter o jogo da volta contra o Once Caldas no Maracanã. Só que pegamos o São José, 5-0. Próximo jogo é contra o União Espanhola, que perdeu em casa para o Once Caldas. Então a gente tem que ir lá e vencer tranquilo, tá? E vou te falar até como é que a gente pode vencer os próximos jogos, tá bom?
E aí você pode falar assim, concordo com você ou discordo de você. Fica à vontade. A tua opinião para mim ela é muito importante. E aí depois a gente tem o jogo da volta contra o Once Caldas. E aí depois pega o San José na Bolívia, na altitude La Paz. E aí depois vai pegar o União Espanhola no Maracanã e o Once Caldas no Maracanã. Gente, com todo respeito, dá para fazer 18 pontos mole. Se classificar sem nenhuma preocupação na tabela de classificação. Outra coisa, na minha opinião, pode colocar o time reserva que vence. Pode colocar o time reserva que vence. Seja no Rio, seja fora do Rio. Vence, tranquilo. É muito limitado. A gente provavelmente vai ganhar o União Espanhola de goleada também, provavelmente. E eu não estou faltando com respeito não, é porque o nível técnico, a disparidade é muito grande. Os caras estão aqui, ó, e a gente está aqui, cara. Então o nível é muito, sabe, é muito diferente. E aí o que acontece? Ontem, o Fluminense dominou, cara. Desde o primeiro minuto até o minuto final. Dominou. E aí, cara, destaque para mim, muito positivo ontem pro centroavante Everaldo. Cara, Everaldo fez uma partida muito boa. Tudo bem que foi contra um time fraco, limitado. Mas se você entra contra um time fraco, limitado e não joga bola, aí você tá se queimando, né? Aí você tá se queimando. Então você tem que entrar e tem que jogar bola. Se pintar oportunidade, tem que meter gol. Ontem quem começou um pouco nervoso, na minha opinião, foi o Kevin Serna. Acho que ele estava muito nervoso, tomando algumas decisões precipitadas, entendeu? Mas acabou sendo premiado no rebote de chute de Paulo Henrique Ganso, fez o gol dele, né? Ajudou o nosso Fluminense, mas tem que dosar um pouco mais. Ontem, para mim, ele ficou um pouco nervoso. Ontem o Keno deu assistência para o gol do Everaldo, primeiro. Samuel Xavier deu aquela cavadinha para o segundo gol do Everaldo, um gol de voleio. A gente vai falar sobre esses gols, tá? Depois, o chute do Ganso. Ganso ainda tá voltando ainda, tá? Não é aquele Ganso que a gente está acostumado a ver, tá? Mas vamos ter um pouco de paciência, porque é preciso, é importante. E aí, meus amigos, no segundo tempo, simplesmente Renato Gaúcho, ele lança Germancano. E basicamente ele fala pro Cano assim, ó, tô te colocando que é pra você ultrapassar o Fred no ranking aí da Sul-Americana. Meus amigos, no primeiro minuto do Germancano no jogo, Germancano manda no canto, um balaço, Fluminense 4-0. Golaço, primeiro minuto, e depois, coisa de 5 minutos depois, 6 minutos, Germancano vai lá, Nonato, que jogou muito bem também ontem, tá? Tomando conta ali do meio de campo ali, segundo homem de meio de campo, fez uma jogada, puxou pra dentro, trocou no Cano, o Cano deu de letra, ele passou e devolveu no Cano, o Cano só empurrou pro gol vazio, ou seja, Cano marcou os 27, marcou os 33, chegou ao 6º gol dele na Copa Sul-Americana, e aí, o que acontece? Ultrapassou o Fred na artilharia da Sul-Americana. Fred fica com 5 e agora Germancano é o maior artilheiro do Fluminense com 6 gols na competições. Mais 2 gols anotado na conta do Germancano, chegando a 13 gols já nessa temporada, uma temporada que será muito importante para Germancano, para ele cada vez mais eternizar o nome dele na história e aí ajudar a gente no nosso Fluminense também nas competições. Então, cara, falando para vocês aqui de destaque, de coração, Everaldo. Primeiro gol do Everaldo, ele domina de canhota, puxa para a direita e dá uma pancada muito forte. No ângulo, sem chance para o goleiro Poveda, né? Poveda, sem chance nenhuma, uma pancada forte, seca. E tem até um gol que o Fred faz contra o Vitória, que ele também domina, vira e bate no ângulo, né? Então assim, comparando, né, os gols dos centroavantes do Fluminense. E o segundo gol, cara, o Samuel Xavier dá aquela cavada e simplesmente Everaldo aplica um voleio, um golaço, e o Fred também tinha marcado um gol assim de voleio. Tô colocando a foto para vocês aí, tá? Meu colega Zé Ilan até falou assim, Fred, é você, que é a camisa 9 do nosso Fluminense, né? E os gols muito parecidos com o Dom Fredon. O que eu vejo nessa questão dos gols do Everaldo? Muito importante. Terceiro gol dele com a camisa do Fluminense.
já tem 3 assistências em tão pouco tempo de Fluminense. Para mim, tá? Mesmo que seja um adversário fraco, para mim ele vai se consolidando, tá? Vai se fortalecendo para ser uma peça importante para o Fluminense. Fagner, ele vai fazer gol todo jogo assim? Não, cara, não vai. Não tô dizendo isso, mas eu tô dizendo que quando a bola chegar, ele tem capacidade técnica para poder fazer a bola entrar. Quem é que dá um chute daquele ali que ele deu no primeiro gol aos 20 minutos do primeiro tempo? Quem é que aos 44 do primeiro tempo arrisca um voleio daquele? O cara tem que ser corajoso, o cara tem que tentar. E ele tenta e conseguiu marcar 2 golaços ontem, foi muito importante para o nosso Fluminense, né? Ele tentou fazer o terceiro, mas ele jogou a bola quase fora do Maracanã. Se ele mete o terceiro, ele levava a bola do jogo para casa. Mas ó, ponto positivaço pro Everaldo, tá bom? Outro para mim que foi bem foi Facundo Bernal, tá? Facundo Bernal com muita raça, com muita garra, boas antecipações, tanto que no 4º gol do Fluminense ele antecipa o passe do atleta do San José, toma a bola, né, antecipou e toca a assistência dele pro gol do Germancano, tá? O primeiro gol do Germancano ontem na partida aos 27, assistência de Facundo Bernal, que ontem, né, fez uma partida boa. Acho que ele vem ganhando, é importante para poder ganhar essa moral. Então os pontos positivos de ontem, Léo Jance na lateral esquerda, o moleque foi bem, sabe? Ainda com algumas coisas por ser um garoto que está jogando o primeiro jogo no profissional, mas foi bem, com muita raça, com muita disposição. Alguns passes ainda errado, bobo, precisa ter um pouco mais de calma e precisão nos passes, tá? Ontem o Keno foi mais ou menos também, teve oportunidade de fazer o gol dele, passe lindo do Ganso de letra, de chaleira, ele não fez o gol. Então assim, falta um pouco ainda, sabe? Mas assim, é o time reserva, sem ter tanto entrosamento. Mas o que me chamou a atenção foi que, após o jogo, o repórter perguntou para o Germancano: o que você pode falar dessa partida? E o Germancano falou uma coisa que eu quero pontuar aqui com vocês. Ele falou: tudo que a gente treinou ontem, a gente colocou em prática hoje no campo. Ou seja, meus amigos, o que a gente viu ontem em campo, na vitória de 5-0, foi treinado. Significa que o Fluminense está treinando para ser um time propositivo, está treinando para ser um time que vai para cima, que queira a posse de bola, que queira envolver, que queira buscar os gols. E tá aí. Se antes a gente sofria para tentar ganhar de 1-0, 2-1, apertado, sofrido, a gente está agora com essa disposição. Não vai ser todo jogo que a gente vai golear, não vai ser todo jogo que a gente vai ganhar, mas só que já é um outro time, já é um outro espírito. A gente está hoje no dia 11 de abril, 3 vitórias. Então a gente vem numa sequência boa aí, ó. Mês de abril, 3 vitórias. Como é que a gente vai para domingo enfrentar o Santos no Maracanã? Santos que pode ter o retorno de Neymar. A gente vai confiante. A gente vai com o melhor Fluminense para poder buscar a vitória. Então, para poder a gente finalizar esse vídeo, cara, trabalho muito bom do Renato Gaúcho, tá? Daqui a pouco eu vou trazer para vocês um outro vídeo para poder a gente trocar uma ideia sobre o que Renato Gaúcho falou na entrevista coletiva lá do Fluminense. Mas, cara, pontos muito positivos, tá bom? Para o time do Fluminense ontem. Alguns pontos só. Lescano entrou bem, tá? Lavega entrou, mas ainda tem um pouco de dificuldade, tá? Parece que ainda vai se adaptar ainda ao futebol daqui, tá? Não, a gente não pode descartar ninguém, porque não é para descartar. A gente tem que apoiar e tem que ir dando oportunidade. Então os caras não vão jogar um jogo e o Renato vai encostar os caras. Não é nada disso. Oportunidade ela vai surgir. E como eu disse pra vocês, os jogos da Sul-Americana, o Fluminense, se quiser, pode muito bem com esse time reserva. Pode muito bem. Ignacio ontem foi bem demais também. O próprio Thiago Santos. Então assim, o time tá aí, cara. O time tá aí, tá preparado, entendeu? E pode se mesclar para poder a gente, sabe, e conduzindo o Fluminense da melhor maneira possível. Então, vitória espetacular, 5-0, liderança isolada do grupo, tá? Isso que era o mais importante. Agora, hoje, é aquele treino regenerativo no CT Carlos Castilho, mas quem não jogou, quem não foi relacionado, vai treinar forte já hoje, nessa sexta. Tem 2 dias para treinar, sexta e sábado, porque domingo, às 19h30, terceira rodada do Campeonato Brasileiro, um jogo super importante para poder a gente vencer essa partida também na nossa casa. E aí, quem sabe o Renato Gaúcho, ó, já engata 3 vitórias seguidas no Maracanã, super importante.
porque na próxima semana aí a gente tem uma certa pedreirazinha, que é o Corinthians na Neoquímica Arena. Mas ó, o time tá encaixando, tô começando a ver que o time tá muito diferente, muito qualificado sob o comando do técnico Renato Gaúcho, beleza? Essa é a análise que eu queria trazer para você da partida de ontem, tá? Agora a gente vai trabalhar para poder fazer o próximo vídeo para todos vocês aqui no canal. Tamo junto, um grande abraço, saudações tricolor.